Agora, pessoal, olha só como esse pessoal teólogo, acadêmico, como diria o doutor Rodrigo Silva, eles se autorrefutam quando eles querem defender a ferro e fogo o modelo Terra-Globo deles. Vamos ver agora dois teólogos abordando esse tema, defendendo, é claro, o modelo Terra-Globo. Para defender o modelo Terra-Globo, um desses teólogos vai dizer que em toda a história da humanidade não havia indícios, nunca ninguém creu que a Terra um dia fosse plana. Inclusive, os próprios cristãos, dentro do meio do cristianismo, não há evidências de pessoas que algum dia creram que a Terra era plana. Esse que está defendendo que a Terra é um globo. Para quem não sabe, pessoal, esse daqui é o teólogo sabichão, dono da verdade, Iago Martins, do canal Dois Dedos de Teologia. Ele vai falar, né, como ele é muito sabichão, sabe de tudo, dono da verdade, e ele vai argumentar sobre vários textos, vários argumentos do pessoal que crê na Terra plana usando a Bíblia, e eu peguei só esse argumento aqui dele. Vamos ver o que ele vai dizer, para contradizer o argumento do pessoal que usa a Bíblia para fundamentar a doutrina da Terra plana. É que nunca existiu um único período na história da igreja em que fosse interpretação majoritária no cristianismo que a Terra não fosse redonda. A galera nunca acreditou nisso, os cristãos nunca interpretaram isso ao longo da escritura. Isso é uma maluquice muito moderna que talvez seja um grande hoax de Facebook. Nunca houve um período das trevas, uma idade obscura, anticientífica no cristianismo, que as pessoas acreditavam que a Terra era necessariamente plana e que só depois, com o grande advento da ciência moderna, é que os cristãos aceitaram que a Terra era redonda. Isso nunca existiu ao longo da história da igreja. Sempre as interpretações a respeito da Terra eram a favor, a maior parte das vezes, a uma visão mais científica da coisa. As figuras que chegaram a falar de Terra plana na história da igreja eram figuras extremamente obscuras, até gente que não tinha muita relevância dentro do contexto científico. Pensem em Lactâncio no século III, ou até mesmo em Dicopleustes no século VI. Não são personagens de muito vulto ao longo da história da igreja. Mas você pensar, por exemplo, o venerável Beda, que foi um pai da igreja do século VII, ele já foi um dos grandes proponentes da ideia de uma Terra. Vocês viram aí, pessoal? Ele disse que nunca houve na história do cristianismo, ou até mesmo do mundo, né? Podemos colocar aqui, que as pessoas creram no modelo Terra plana. Será que esse cara já ouviu falar do livro de Enoque? Com certeza ele já ouviu falar e não deve crer, né? Com certeza, porque o livro de Enoque é declaradamente terraplanista também. E os estudiosos, tanto os profetas como os apóstolos, eles estudaram o livro de Enoque, coisa que esse tonto aí acha que o livro de Enoque é uma mentira. Mas enfim, trouxe aqui o vídeo dele para mostrar que ele está dizendo que as pessoas, inclusive os cristãos, não criam na Terra plana. E ele defende que a Terra é um globo. Vamos ver um outro teólogo aqui para ver se ele vai dizer a mesma coisa. E olha que esse teólogo famoso, ele também está defendendo o modelo Terra-Globo. Vamos ver se ele vai dizer que nem as pessoas, em nenhum momento da história, não havia pessoas que criam no modelo Terra plana. Vamos ver se vai condizer com o argumento dele. Já que ele é um sabichão, né, sabe de tudo, vamos ver se está batendo com o que ele disse. Houve um tempo em que as pessoas acreditavam assim, e os religiosos que acreditavam assim se baseavam em passagens da Bíblia que dão a impressão de que a Terra tem limites, de que a Terra ela seria como uma espécie de um grande disco e que se você tomasse um navio, fosse mar afora, chegaria um momento em que você despencaria no despenhadeiro, né, nos limites da Terra. Olha só o que esse cara falou. As pessoas antigamente pensavam que elas iriam entrar num barco em alto mar. Em determinado momento ela ia cair num despenhadeiro, ia ficar no meio do universo, no meio do nada. Meu irmão, só mongoloide que cria nisso. Só ímpio. Só se for ímpios que criam nisso. Porque as pessoas sempre tiveram os profetas como guia.
em relação à palavra de Deus e à criação de Deus. E outra coisa, as pessoas no passado tinham o que os teólogos, os acadêmicos de hoje em dia ignoram, que se chama o livro de Enoque. As pessoas no passado criam no livro de Enoque, estudavam o livro de Enoque, coisa que esses homens de hoje em dia, eles trabalham para combater o livro de Enoque de qualquer jeito, de qualquer forma, dizendo que o livro de Enoque não é inspirado por Deus, é uma grande mentira, é uma invenção. Corram do livro de Enoque. Por isso que essas pessoas são assim, incrédulas, porque elas creem mais na NASA, mais na ciência do que na Bíblia por si só. Elas não conseguem ler os textos e crer naquilo que está escrito na sua literalidade. Eles têm que ficar parafraseando no texto, dizendo que é tudo poema, tudo figura de linguagem, que são tudo parábolas. Não basta eles terem uma fé ridícula, elas querem que as pessoas tenham o mesmo nível de fé ridícula deles. E também as pessoas pensavam que a Terra plana, ela seria o centro do universo, a julgar pela linguagem bíblica, do tipo assim, o Sol se levanta numa extremidade do céu, percorre toda a sua extensão e se põe na outra extremidade, né? Dando a impressão exatamente de que a Terra seria plana, um grande disco, e que o Sol se movimentava em torno dela. Só que esse tipo de linguagem que a Bíblia emprega para descrever a natureza e os fenômenos naturais As coisas são como elas são. Quando você olha ao seu redor, no dia a dia, você vê. Para que amanheça o dia, a lua tem que sair de cena para que o sol se ponha. Para que a noite entre cena, o sol tem que sair de cena daquela localidade determinada da Terra, para que a lua entre em cena e assim possa entrar a noite. Todo mundo está vendo isso, desde que o mundo é mundo, e a palavra está batendo de acordo com aquilo que nós vemos. Mas esses homens preferem crer em explicações da ciência que não batem com o que nós vemos no dia a dia, só batem com a explicação mentirosa deles, filosófica deles. Mas esses homens preferem crer naquilo que foi passado nos livros de ciências, de física, né? Ou seja, são homens de pouca fé. E tudo bem eles não terem fé nisso. O problema é que eles querem botar uma régua no nível da tua fé. Então, se você dizer que você crê na Terra plana, que você crê na Bíblia, na literalidade da Bíblia, como os textos estão escritos, você vai ser tido por eles como louco, como retardado, como digno de ser visto como palhaço, uma pessoa que não deve ser levada a sério, tentando sempre os argumentos deles, sempre ridicularizar, só porque você não se encaixa na bolha de falta de fé deles. E aí agora ele vai dar uma desculpinha esfarrapada, linguagem do observador, ou linguagem observacional, que não é porque você vê as coisas de um jeito que as coisas são daquele jeito que você está vendo. Não é porque todo dia você está vendo o Sol se movimentar, assim como a Lua está se movimentando em torno da Terra, não é porque você vê todo santo dia, assim como a Lua gira em torno da Terra, o Sol também gira em torno da Terra, e você sente todo santo dia a Terra parada, não é porque você vê e sente essas coisas todo santo dia, desde que o mundo é mundo, elas são do jeito que elas são. É uma linguagem do observador, linguagem observacional. E como de praxe, eles têm que usar essa nomenclaturas, essas palavrinhas bonitas, né, para cativar os ignorantes. Então vamos à explicação dele aqui. Aquilo que nós chamamos linguagem do observador, ou seja, para quem está na Terra, olhando o horizonte e vendo os limites do horizonte, a impressão que se dá é que de fato a Terra
ela é plana e ela tem um limite, e que o Sol realmente se move ao nosso redor. Mas isso é o que Calvino e outros reformadores chamaram de linguagem. Aí vocês estão vendo? De fato, a gente tem a impressão que a Terra é plana e ela tem limites. Ele falou exatamente as coisas que tem na palavra de Deus. Eu não separei aqui os textos, mas se você caçar no Google, né, que é mais rápido, em relação aos textos bíblicos, você vai achar uma imensidão de textos, principalmente lá em Salmos, mostrando que os salmistas, os profetas, eles descreviam a terra como uma terra que ela é plana, que ela está fixa, né, que ela está parada, ela não está girando, e que a terra tem limites, e que ela tem um domo. As nações não eram nem um pouco retardadas, porque tinham os profetas como guias, como boca de Deus. Não esses homens aqui, como por exemplo João Calvino e tantos outros retardados que foram levantados ao longo da história e que eles são aclamados, são colocados como deuses, como ministros, verdadeiros ministros do Evangelho, passando à frente até dos profetas, até dos apóstolos. Que dirá até, não me engano nada, até no coração deles, até maior que o próprio Jesus, de tanto que essas pessoas idolatram esses homens. De acomodação, é Deus falando da perspectiva do observador sem interpretar cientificamente todas essas informações. Aí vocês viram? Olha só a blasfêmia que esse homem fala. É Deus interpretando segundo a nossa visão do observador, ou seja, é Deus que ele vai interpretar todas as coisas segundo a nossa visão errônea, abre aspas, errônea, daqui da Terra, que nós temos uma impressão de que a Terra é plana, de que a Terra está parada, de que assim como a Lua gira em torno da Terra, o Sol também está girando em torno da Terra, e que a Terra é o centro do universo, e que a Terra tem limites. Isso é uma mera impressão humana. E Deus usa essa mera impressão, essa mera ignorância humana para explicar sobre a criação. Meu irmão, pelo amor de Deus, a pessoa é gostar de ser auto-enganado. Quer dizer, Deus é o Criador, Deus sabe que ele determinou na sua criação que o Sol ficasse fixo, estacionado no universo, e que a Terra fosse um globo, e que a Terra fosse minúscula em comparação ao Sol, e que a Terra ficasse girando a 1.666 km por hora, numa velocidade absurda, em torno de si mesmo, em torno do Sol. Mas Deus escolhe a linguagem para falar com a sua humanidade, a linguagem errônea do ser humano, linguagem do observador. Quer dizer, ele sabe que a Terra é totalmente ao contrário da forma que ele criou, mas ele simplesmente se oculta, ele fica calado. Em meio a uma guerra, o povo de Israel está em guerra, naquele texto lá de Josué. E Josué está orando, clamando a Deus, assim como a lua que está girando em torno da terra parar, o sol, que ele, abre aspas, achava que estava girando também em torno da terra, pararem, ou seja, lua e sol pararem, estacionarem na terra, para que eles continuassem berreando e assim o povo de Israel pudesse vencer. Quem leu o texto de Josué sabe do que eu estou falando. Deus sabe que, na verdade, Josué, abre aspas, segundo a cabeça desses teólogos de hoje em dia, Josué está pagando um mico, abre aspas, um mico, e Deus simplesmente deixa. Deus sabe que Josué é a boca de Deus para as nações. Josué é um homem importantíssimo. Quando Moisés morre, Josué é escolhido dentre o povo de Israel para dar continuidade às promessas de Deus, que é de levar o povo até a terra prometida, né? Porque essa missão foi dada, sabemos que foi a Moisés, mas Moisés morreu, e aí Deus escolheu Josué para dar continuidade a essa promessa. E Deus sabia que toda essa história ficaria gravada na palavra dele. Deus sabia que as pessoas iriam ler o texto de Josué orando para Deus, para a lua
ficar parada, fixa, estacionada, ou seja, parar de girar em torno da Terra, e também o Sol parar de girar em torno da Terra. Deus sabe que isso ficaria gravado na sua palavra por todas as gerações, por todas as nações que fossem estudar a palavra dele, fossem debater sobre esse assunto. Deus sabe que Josué estava, abre aspas, pagando um mico, mas Deus vai lá e não avisa Josué. Deus não falou: ô Josué, peraí Josué, só um momentinho. Eu estou ouvindo aqui na tua oração, no teu clamor aqui, que você está pedindo para eu parar o sol. Deixa eu te explicar uma coisa, Josué, que infelizmente você não sabe. Moisés, eu acho que esqueceu de te avisar, que somente a lua está girando em torno da terra, mas o sol não, Josué. Eu determinei pela minha lei, quando eu criei o luminar maior, que é o sol, e o luminar menor, que é a lua, para somente a lua girar em torno da terra. O sol não, o sol tem que ficar estacionado, parado, e que na verdade, Josué, na verdade é a terra que está girando a 1.666 quilômetros em torno de si mesmo e em torno do sol. Entendeu, Josué? Pega essa informação e escreve. Escribas, escrevam essa informação aí a respeito da oração de Josué. Entendeu? Para que o povo não interprete as coisas, a minha criação, de forma errada. Era para Deus ter explicado isso, ter falado isso para Josué, mas não. Deus fica calado, Deus deixa Josué pagar mico, passar vergonha, achando que, assim como a lua está girando em torno da terra, o sol também está girando e que a terra está parada. Deus deixa quieto por todas as gerações, para só lá no futuro Deus levantar Albert Einstein, Isaac Newton e vários físicos, homens extremamente ímpios, homens que nunca quiseram nada com a palavra de Deus, homens como Isaac Newton, que era misturado com o ocultismo, com coisas relacionadas ao ocultismo, coisas que Deus odeia, homens que são ímpios, são malignos, apóstatas, como o próprio Albert Einstein, que era um apóstata, apesar de Albert Einstein ser também um judeu, usar esses homens ímpios para instruir sobre a criação. Mas os profetas, os santos e os profetas, que eram homens escolhidos a Deus para serem boca de Deus, para as nações não. Deus deixou Josué na ignorância. Meu irmão, que sentido tem isso? Aí eles falam, porque a ciência nos prova, a ciência, eles não tinham o conhecimento científico. Tá bom, não tinha conhecimento científico. E Deus não tinha, não? Não foi Deus que criou todas essas coisas? Por que Deus não avisou Josué? Deixou Josué na ignorância? Sendo que Josué é a boca das nações? A palavra de Deus diz, e Deus não faz nada, sem antes avisar os seus santos e os seus profetas. Vamos meditar nesse texto. Se Deus não faz nada sem antes avisar os seus santos e os seus profetas, não foi Deus que determinou, não foi Deus que deu a ordem para que a lua parasse, né? Porque segundo eles o sol não parou. O sol sempre esteve parado, então o sol não parou. Foi um erro de interpretação de Josué. Mas, querendo ou não, ele fez a lua parar, né? Foi Deus que fez. Então, Deus não faz nada sem antes avisar os seus santos e os seus profetas. Por que Deus não avisou Josué? Por que Deus não falou, Josué, eu até vou atender o seu pedido, o seu clamor. Mas antes, meu querido, deixa eu te explicar. Você entendeu mal. Você daí da terra, de fato, dá a impressão de que, assim como a lua está girando em torno da terra, o sol também está. Mas isso daí é só, como ele disse aí, né? Linguagem do observador. Entendeu, Josué? Entendeu, meu profeta? Você que foi escolhido para ser boca de Deus, né? A minha boca para as nações, instruir as nações. Entendeu? A verdade? Na verdade, o sol está parado, tá, Josué? É só a lua que está em movimento. Escreve isso, tá, Josué? Escreve isso nas cartas. Era para Deus ter avisado isso antes de Deus ter feito a lua parar. Entenderam? Porque contradiz a palavra que diz: e Deus não faz nada sem antes avisar os seus santos e os seus profetas. Antes de Deus ter feito a lua parar, no clamor de Josué,
era para Deus ter instruído Josué que, na verdade, o sol não está girando, assim como a lua, que o sol está parado e que, na verdade, é a terra que está girando. Era para Deus avisar, porque Josué, que era santo e profeta, não Albert Einstein, Isaac Newton, os físicos. Esses homens nunca quiseram nada com a palavra de Deus. Mas esse homem aqui, ele prefere idolatrar, dar voz a homens ímpios. Homens que era misturado com bruxaria, satanismo, ocultismo, do que um profeta de Deus como Josué. E colocar Josué como burro e ignorante. Menos sábio do que esses cientistas. Esses são os teólogos da nossa era. Isso foi o que sobrou pra gente, pessoal, infelizmente. Vamos continuar aqui o que esse ímpio tem a dizer. O conhecimento que nós temos do universo, da natureza, não vem somente da Bíblia. Na verdade, a Bíblia não pretende nos dar informações científicas a respeito da natureza, mas apenas mostrar que Deus é o seu autor, controlador e diretor supremo. O que a Bíblia nos ensina... Viu? Você viu como é que esses homens, eles são ditadores da palavra de Deus. Assim como houve o tempo lá no tempo do nazismo, foi levantado Adolf Hitler para ser um ditador, no nosso tempo temos ditadores no meio do cristianismo, como esse homem aí. E aquele outro do outro vídeo que eu mostrei, né? Iago Martins e tantos outros ditadores, que eles querem ser ditadores porque eles querem ditar o que você deve crer, o que você não deve crer, o que Deus, o que o próprio Deus quis dizer. Você não deve ser guiado pela palavra de Deus, você deve ser guiado pelo que eles determinaram que Deus quis dizer. Porque Deus não quis usar a Bíblia para falar de ciência. Meu irmão, criação é ciência já. Será que esse cara não sabe disso não? A criação por si só já é uma ciência. Tudo que está ao nosso redor, tanto na Terra quanto no universo, é criação de Deus e a criação por si só já é uma ciência. Então, Deus não quis usar a Bíblia para falar da sua criação, para falar de ciência. Existem dois tipos de ciência. Existe a ciência bíblica, pautada na palavra de Deus. Existe a ciência que esses homens acreditam, que não tem nada a ver com Bíblia, que é a ciência mundana, terrena, diabólica, que é a ciência de Isaac Newton, Albert Einstein e vários físicos, né? A ciência da NASA. Essa ciência aí, é demoníaca, não é à toa que tem um cajado, né, e uma serpente. Sabemos que a serpente, a figura da serpente, é a figura do diabo lá do Éden, que vem enganando, desde Eva, vem enganando toda a humanidade. Coincidentemente, aspas, o símbolo da ciência é a serpente. Seria uma mera coincidência ou Deus que está nos mostrando por meio dessa figura, que eles escolheram como imagem representativa dessa ciência terrena, para lembrarmos lá de Gênesis, lá do Éden, a serpente, Satanás se transfigurando em serpente e enganando Eva. É muita coincidência o símbolo dessa ciência da qual esses homens idolatram, adoram, ser justamente uma serpente enrolada em um cajado. O próprio Moisés, quando ele foi lá confrontar o rei do Egito, e ele bate o cajado lá e transforma em serpente, o rei do Egito consulta aqueles homens lá ímpios, que mexia com ocultismo, com bruxaria, com astrologia, tinha astrólogos, e esses homens do ocultismo do qual o rei do Egito consultava, eles mexiam com ciências ocultas. Está lá na Bíblia essa expressão, ciências ocultas. Será que a ciência oculta deles não seria a nossa ciência de hoje em dia, que aprendemos nas escolas? É claro que é. Isso só se expandiu ao longo do tempo e foi criando uma nova roupagem de engano, de mentira. Mas esses homens preferem crer na ciência humana, na ciência desses homens ímpios, e não na ciência bíblica.
e é complementado por aquilo que nós chamamos da revelação natural, que pode ser acessada através das ciências, da observação e de outras áreas do conhecimento. Então é um fato já claramente estabelecido através da tecnologia, através da capacidade do homem de voar, utilizando máquinas e chegar no espaço e olhar para a Terra. É muito bem estabelecido que a Terra ela é esférica, ela é redonda sim, e que ela não é o centro do universo, e que na verdade ela gira em torno. Aí viu, pessoal? A Terra não é o centro do universo. Estou falando que esse cara é um ímpio? Estou falando para vocês, parem de ser idólatras, acreditar nesse homem só porque ele é um pastor famoso, conhecido. A Terra não é o centro do universo. Olha só que maluquice que esse cara fala. Engraçado, né? A Terra não é o centro do universo, mas lá em Apocalipse diz que o próprio Senhor Jesus ele vai ser soberano sobre toda a Terra. O próprio Pai, o próprio Deus Pai, ele vai fundir o céu com a Terra e vai reinar sobre toda a Terra junto com o seu Filho Jesus. Engraçado, né? A Terra não é o centro do universo, mas logo o lugar que não é o centro do universo, o próprio Pai e o Filho escolheram para reinar no futuro, estabelecer o reino milenar e depois estabelecer o reino eterno. Engraçado, tanto lugar, abre aspas, no universo para ser o centro do universo, né, já que a Terra não é, e ele escolhe logo um lugar, abre aspas, insignificante, né, sem graça como a Terra. Como esses homens ímpios tratam a nossa terra, né, que Deus criou para nós morarmos. O homem sonha, ele tem um desejo de ir para a Lua, para Marte, para qualquer lugar. Para o céu eles não querem ir. Você já viu algum repórter falar: os cientistas estão estudando a fundo para criar um foguete para ir para o céu. Eles querem porque querem ir para o céu. Eles são desejosos de ir para o céu. Vamos, pessoal, vamos patrocinar a NASA, porque elas anseiam ardentemente no coração delas criar um foguete para ir lá no céu, para visitar Jesus, para saber como é que são as coisas lá no céu. Você já viu algum repórter publicar isso, dar alguma notícia dessa? Não, mas eles anseiam, eles têm no coração ir para Marte, para a Lua, ir para, dá vontade até de xingar aqui, né? Ir para qualquer lugar. Menos o céu. O céu eles não anseiam. Nenhum desses ímpios anseiam. Eles querem ir para qualquer lugar, menos para o céu. Engraçado, né? Estranho isso. E eles desprezam a própria terra da qual eles moram, da qual eles vivem, da qual Deus criou várias coisas, né? Animais, água, árvores, frutas, legumes, verduras, oxigênio, tudo para o nosso bem-estar Deus criou aqui na Terra. E essa porcaria não, né? Que a Lua não tem culpa, coitada. A Lua, Marte e vários outros lugares do universo não tem condições para viver. Deus já deixou tudo de mão beijada aqui para nós aqui na Terra, mas eles querem porque querem sair da Terra. Eles querem porque querem encontrar vida em Marte, vida na Lua, vida em qualquer lugar. Mas já há vida aqui na Terra, mas eles desprezam. Eles desprezam a criação de Deus. São seres ingratos, homens ingratos. E esse homem aqui, ó, idolatra esses homens ingratos, porque ele também é um ingrato. Do sol e não o contrário. Isso em nada desmerece a Bíblia, isso não torna a Bíblia um livro com erros, se você lembrar que ela foi escrita da perspectiva do observador e que Deus acomoda a linguagem dele ao conhecimento da época em que a Bíblia nos foi dada e nos foi revelada. Portanto, essa teoria da Terra plana, ela acaba desacreditando os cristãos diante da sociedade e acaba fazendo dos cristãos pessoas sem entendimento e que não aproveitam o que, pela graça de Deus, são as informações que a própria natureza e a tecnologia nos dão. Não, a Terra não é plana, ela é esférica, ela não é o centro do universo e o Sol não gira em torno dela, ao contrário, ela gira em torno do Sol. Foi assim que Deus fez esse planeta maravilhoso onde nós habitamos.